Então, viu que o composto orgânico tem uma dupla ligação, então significa que ele pode fazer uma reação de adição. Então, aqui nós vamos quebrar essa ligação, uma delas, né, a ligação π, que é a ligação mais fraca, e quando quebrar, eu vou pegar um e adicionar em um, e o outro adicionar no outro. Tá? Então, em vez de ficar com uma ligação dupla, a dupla virou uma ligação simples, aqui para esse carbono e para esse também. E aí a gente pode adicionar várias coisas. Nós podemos adicionar hidrogênio, que é uma hidrogenação, então a gente adiciona H2, pode adicionar água em alcenos, né? Isso aqui é um alceno, uma dupla. Então pode adicionar água, pode adicionar HX. HX seria um halogênio, tipo HBr, HCl, adicionar halogênios, por exemplo, Br2. Então, a gente adiciona o halogênio, pode adicionar água a alcinos, que é quando tem tripla, e pode adicionar todos esses outros também quando tiver tripla. Vamos ver aqui, ó. O que é hidrogenação? Hidrogenação é adicionar hidrogênio. Então, pega o H2, aí, ó, tem a dupla. Como tem a dupla, quebra uma e um hidrogênio entra em um e o outro hidrogênio entra no outro. Vai formar um alcano. Tá? Então, aqui não vai ter mais a dupla. Entenderam como é que funciona? É só adicionar mesmo os hidrogênios. Agora, vamos adicionar água. Quando adiciona a água, em vez da gente escrever H2O, vamos colocar H e OH. Quebra a ligação e nenhum carbono entre o hidrogênio e no outro a hidroxila. Para saber qual que entra, né? Porque vai formar compostos diferentes. Aqui não faz diferença esse OH aqui ou esse OH aqui, porque o composto vai ser o mesmo. Mas se tivesse um CH3 aqui, ó, ia formar um composto diferente se o H entrar aqui ou aqui. Para a gente descobrir onde que ele entra, nós vamos usar a regra de Markov-Nikov. O que essa regra diz? Que o hidrogênio, ele vai entrar naquele que tem mais hidrogênio. Aqui tem 2 hidrogênios. O outro lado tem 1. A gente não conta esse aqui que está ligado a esse carbono. É só carbono ligado a hidrogênio. Então, aqui tinha 2 hidrogênios e aqui 1. Então, o hidrogênio vai entrar naquele que tem mais hidrogênios. Então, por isso que ele entra no de cá, ó. E aí vai ficar com 3 hidrogênios aqui. E a hidroxila entra no outro. Tem uma música mais antiga, não sei se vocês já ouviram, né? Mas eu acho que representa bem o que acontece aqui, né? Que é aquela assim: quando o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Então, aqui, ó, o rico cada vez fica mais rico. É a regra de Markov-Nikov. Então, aquele rico em hidrogênio vai ficar mais rico ainda em hidrogênio. Quando a gente for adicionar HX, HX é hidrogênio e um halogênio. Então, HCl, HBr, HI, tá? Qualquer um desses. Sempre que adicionar, nós vamos usar a mesma regra de Markov-Nikov. Então, quebra a ligação, o hidrogênio entra naquele que tem mais hidrogênio e o outro elemento entra no outro. Tá? É a mesma coisa. Podemos ainda colocar halogênios. Então, pode ser Br2, Cl2. E aí, aqui fica igual o do H2, né? Tanto faz. Porque aí são 2 elementos iguais, então tanto faz. Então, ele entra assim, um de um lado, outro do outro. E podemos também adicionar quando tem tripla. Vamos adicionar água. Quando adiciona água quando tem tripla, é a mesma coisa. A gente tira uma das ligações π, então virou uma dupla, e coloca H e OH. Lembrando de sempre colocar H no que tem mais H. Nesse caso, estava empate. Mas no de baixo aqui, ó, esse daqui tem mais hidrogênio. Então, logo entrou nele, ó. Tá vendo? Que segue a regra de Markov-Nikov.
Aí, o composto que gerou aqui, ele tem uma dupla. Como ele é da função enol, porque OH ligado a uma dupla, tem ressonância. Aí ele vai e vira um aldeído. Se for um secundário, ele vira uma cetona. Tá? Então, a gente não coloca água duas vezes, porque aqui ele, por equilíbrio químico, ele vai de enol para aldeído e de enol para cetona. Agora, se for adicionar qualquer um daqueles outros, aí é só adicionar duas vezes, ó. Então, é uma tripla, então quebra uma das ligações π, coloca cloro e cloro. Quebra outra ligação π, coloca mais dois cloros. Então, quando é assim, ó, é bem mais fácil, porque é só adicionar. Agora, quando é água, aí tem aquele equilíbrio.